Olá pessoal, eu sou o professor Ramon Xavier e nós vamos dar continuidade à nossa aula de potenciações. Na aula passada nós falamos de algumas propriedades e nessa aula nós vamos dar continuidade às propriedades. Então vamos lá. A primeira propriedade que nós vamos tratar aqui é a propriedade de potência de uma fração. Então eu vou ter aqui uma fração, um A sobre B, elevado a um expoente N. Sempre que eu tiver uma fração dentro do parênteses e um expoente de fora, eu posso pegar esse expoente e colocar dentro da fração, em cada um dos elementos dela. Ou seja, o expoente que está fora do parênteses vai ser distribuído para o numerador e o denominador. Vamos ver aqui uns exemplos. Então, temos aqui exemplos. Se eu tiver aqui 4/3 elevado a 2. Esse 2 que está do lado de fora do parênteses vai ser distribuído para os elementos da fração. Então, eu terei 4 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2. Agora, eu posso resolver a potência no numerador e a potência no denominador, sem nenhum problema. Eu resolvo elas separadamente. Então, em cima eu vou ter 4 vezes 4, porque o expoente 2 me diz que eu tenho que colocar o 4 na multiplicação duas vezes. Então, apareceu aqui dois números 4. E no denominador a mesma coisa, só que agora com a base 3. 3 vezes 3. Então, essa fração será 4 vezes 4 é igual a 16. E 3 vezes 3 é igual a 9. Bom, então a gente sempre vai proceder dessa maneira. E o inverso é verdadeiro também. Se eu tivesse, por exemplo, aqui 5 elevado a 3 sobre 7 elevado a 3. Eu tenho 5 elevado a 3 sobre 7 elevado a 3. Eu posso abrir um parênteses, escrever essa fração, 5/7, sem o expoente, e colocar o expoente do lado de fora desse parênteses. Agora, como é que eu leio, ou como é que eu resolvo dessa forma aqui? 5/7 elevado a 3. Esse 3 que está aqui de fora, ele indica para mim quantas vezes eu devo multiplicar o que está dentro do parênteses. Então, eu tenho 5 sobre 7. Então, eu vou fazer a multiplicação de 5 sobre 7 vezes 5 sobre 7, 3 vezes. Então, nós teremos o seguinte, 5 sobre 7 vezes 5 sobre 7 vezes 5 sobre 7. Nesse caso aqui, temos uma multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, nós sempre multiplicamos o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Vou fazer aqui então as multiplicações sucessivas. 5 vezes 5 resulta em 25. Vezes 5 novamente, resultado dá 125. Então, o nosso numerador é 125. Embaixo teremos 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 7 dá 343. Então, nós temos aqui o resultado de 5 elevado a 3 sobre 7 elevado a 3 é 125 sobre 343. Então, aqui nós temos o seguinte. A propriedade de potência de uma fração pode ser feita das duas maneiras. Tanto quando eu tenho uma fração dentro do parênteses e um expoente, ou quando eu tenho uma fração onde o numerador e o denominador estão elevados ao mesmo expoente. Eu posso resolver das duas maneiras. E essa propriedade aqui vai ser muito importante para a gente quando formos trabalhar com as operações aritméticas, como se a gente for trabalhar com as expressões numéricas que envolvem as potenciações. Próxima propriedade. Multiplicação ou divisão de potências com o mesmo expoente. Nós temos aqui uma multiplicação de duas potências com bases diferentes. O número que está sendo elevado é diferente, mas o expoente é o mesmo para os dois. Eu tenho A elevado a N e B elevado a N, é o mesmo. Então, isso vai ser a mesma coisa que abrir um parênteses, multiplicar essas duas bases e deixar o expoente de fora. Só depois é que eu vou
colocar esse expoente. Ou seja, vou colocar o expoente no resultado da multiplicação. A mesma coisa serve para a divisão. Estou dividindo dois números aqui, duas potências com a base diferente. Mas se o expoente for igual, nós podemos colocar essa divisão dentro de um parênteses e o expoente fica do lado de fora. Então ele vai sobrecair, ele vai ficar no resultado dessa divisão. Vamos ver aqui um exemplo, ou alguns exemplos. Se eu tenho 7 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2, observe que as bases são diferentes, mas o expoente é o mesmo. Então eu posso abrir um parênteses, multiplicar essas bases e deixar o expoente de fora. Agora eu faço a multiplicação que está dentro do parênteses. Eu tenho 7 vezes 4, isso resulta em 28. O expoente 2 fica junto com 28 aqui. Ele estava de fora do parênteses, resolvi o que estava dentro, então o resultado aqui fica junto com o expoente 2. A mesma coisa serve para divisão. Por exemplo, podemos ter aqui 42 elevado a 3 dividido por 6 elevado a 3. Eu estou dividindo duas potências de bases diferentes, mas o expoente é o mesmo, o expoente é 3. Então eu posso abrir um parênteses, colocar essas bases dentro na divisão, fechar o parênteses, e o expoente, que é o mesmo para os dois, fica do lado de fora. Então eu tenho 42 dividido por 6 elevado a 3. Resolvo primeiro o que está dentro do parênteses. 42 dividido por 6 é igual a 7. O 3 aqui de fora fica junto com 7. 7 elevado a 3 é a mesma coisa que 7 vezes 7 vezes 7. O resultado é 343. Então, tanto para multiplicação quanto para divisão, eu posso colocar as bases dentro do parênteses e colocar o expoente de fora, se forem bases diferentes e expoentes iguais. Em geral, se forem expoentes iguais. E a gente vai observar o seguinte. Aqui no 28 elevado a 2, eu não resolvi, mas você pode resolver 28 vezes 28 e colocar o resultado facilmente com a calculadora. Mas nós vamos preferir daqui para frente não mexer com esses resultados, principalmente se os resultados forem números muito grandes. Por exemplo, aqui em cima no cantinho, se eu tiver 3 elevado a 10, o número 3 elevado a 10, essa potência é um resultado muito grande, tem muitos dígitos. Então a gente prefere deixar escrito na forma de potência. Então sempre que a gente estiver aí trabalhando com as propriedades de potenciação, nem sempre a gente vai querer o resultado numérico. A gente pode deixar aí na forma de potência. Então, no caso do primeiro exemplo aqui, deixar o resultado 28 elevado a 2 era suficiente. Da mesma maneira se fosse o 7 elevado a 3. Porém, na aula anterior nós já resolvemos essa potência, então deixei ela aqui para a gente relembrar. Mas em geral não precisa resolver sempre todas as potências. Pode deixar ela desse jeito se o resultado dessa potência for um número muito grande. Próxima propriedade. Potência de expoente negativo. Nós vamos ter duas situações. Uma onde a base é um número inteiro ou um número decimal, ou quando a base é uma fração. Quando a gente tem um número inteiro ou um número decimal elevado a um expoente negativo, o resultado sempre será o número 1 sobre, ou seja, vai ser uma fração onde o numerador é 1 e o denominador é a mesma base, essa base elevada ao expoente, só que agora positivo. E quando eu tiver uma fração elevada a um expoente negativo, nós vamos inverter a fração. Observa que o A estava em cima, ficou embaixo. O B estava embaixo e agora ficou em cima. Ou seja, eu vou inverter a fração e também vou inverter o sinal do expoente. O sinal estava negativo, quando eu inverti a fração, o sinal ficou positivo. Essa é a propriedade de potência de expoente negativo. Vamos ver então os exemplos. Se eu tiver aqui, por exemplo,
5 elevado a menos 3 é um número inteiro, então o resultado será 1 sobre 5 elevado a 3. E aí você pode escolher resolver essa potência aqui. Nesse caso, seria igual a 1 sobre 125. Como o expoente aqui é pequeno e a base também é pequena, a gente consegue resolver isso sem muita dificuldade. Outro exemplo, se eu tivesse aqui 4 terços elevado a 3, de novo. 4 terços elevado a 3, só que 3 negativo. Então, 4 terços elevado a menos 3. Eu teria a mesma coisa aqui, agora eu vou inverter a fração. Mantenho parênteses, o 4, que é o número de cima, vai ficar embaixo. O 3, que é o número de baixo, fica em cima. Então, terei 3 quartos elevado a 3 positivo. Então, eu troquei o sinal, estava negativo, ele sumiu, então significa que ficou positivo. E o 4 terços virou 3 quartos. Então, essa é a propriedade aí de potência com expoente negativo. E agora a gente faz uma observação. Aqui, no 4 terços, a gente tem uma fração dentro do parênteses e um expoente de fora. Nesse caso aqui, a gente pode aplicar a primeira propriedade que a gente viu aqui nessa aula, que é a potência de uma fração. O expoente está de fora, ele pode entrar para a fração e ficar em cada um dos elementos dela, no numerador e no denominador. Então, nós teremos aqui 3 elevado a 3 sobre 4 elevado a 3. Então, está aí um exemplo de aplicação da propriedade de potência de expoente negativo. Próxima propriedade. Potências de expoente fracionário, ou as famosas raízes. Nós temos vários tipos de raízes, não só a raiz quadrada. Mas por hora nós vamos trabalhar principalmente com as raízes quadradas, tá? Mas sempre que tivermos aqui uma base elevada a uma fração, nós vamos ter como resultado a raiz onde o índice dessa raiz é igual ao denominador dessa fração, é o número de baixo. E na base, dentro da raiz, vai estar elevada ao numerador dessa fração. Em geral, a gente vai trabalhar mais com o expoente meio. Eu tenho aqui uma base elevada a meio, isso vai ser igual, então, à raiz quadrada desse número. Então, sempre que eu tiver um número elevado a meio, isso vai ser igual à raiz quadrada desse número. Então, vamos ver os exemplos. Exemplos. Se eu tenho aqui 25 elevado a meio, isso vai ser a mesma coisa que a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 resulta em 5. Outro exemplo, se eu tivesse 49 elevado a meio, isso seria a mesma coisa que raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, vamos ver o seguinte. Eu estou falando de raízes quadradas e estou dando os resultados. Mas por que a raiz quadrada de 25 é 5? Vou justificar aqui para vocês. Pois, quando eu pego 5 e elevo a 2, o resultado dá 25. Então, toda vez que tivermos aí um número elevado a 2, nós também podemos dizer que ele está ao quadrado. Então, elevado a 2 eu também posso ler como ao quadrado. Ao quadrado. Então, tanto faz falar 5 elevado a 2 ou 5 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de um número é sempre o número que é elevado ao quadrado é igual ao que está dentro da raiz. Nesse caso aqui, tínhamos 25, que é a raiz quadrada de 25, é o número 5. Pois, quando nós elevamos o número 5 ao quadrado, o resultado dá 25. A mesma coisa acontece aqui, com a raiz quadrada de 49. Nós temos aqui que a raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 ao quadrado é igual a 49. Então, sempre que falarmos de raiz quadrada, estamos procurando um número que elevado ao quadrado dá igual ao que está dentro da raiz. E não esqueça a propriedade. Potência de expoente fracionário.
Se eu tenho aqui, especificamente, meio. Se eu tenho um número elevado a meio, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada desse número. Então, essas são as propriedades. Juntando as propriedades da aula passada com essas propriedades, a gente termina, então, todas as propriedades de potenciação. Então, vamos fazer alguns exemplos aplicando o que a gente aprendeu. Vamos praticar. Nós temos aqui, letra A, 2 elevado a 3 sobre 4 elevado a 3. Nós vimos a primeira propriedade de hoje aqui, que foi as potências de frações. Então, se eu tenho uma fração onde o expoente do numerador e do denominador é igual, eu posso abrir um parênteses, colocar a fração lá dentro, 2 quartos, e colocar o expoente fora do parênteses. Então, apliquei aqui a primeira propriedade de hoje. Letra B, eu tenho aqui 8 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4. Isso é a mesma coisa que ter, abre o parênteses, 8 dividido por 2 elevado a 4. Estou aplicando a propriedade de divisão de potências com o mesmo expoente. Então, eu posso dividir o que está dentro do parênteses. 8 dividido por 4 resulta em 4. E o expoente que estava de fora do parênteses fica junto com o resultado. Então, apliquei aqui a propriedade de divisão de potências com o mesmo expoente. Letra C, nós temos 5 elevado a menos 3. Potência com expoente negativo. O número da base aqui é um número inteiro. Então, eu vou ter 1 sobre 5, ou seja, 1 sobre a base, elevado ao expoente 3, só que agora positivo. É 1 sobre 5 elevado a 3. Letra D. Temos aqui na letra D, 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 5. Não podemos esquecer as propriedades que nós vimos na semana passada. Aqui nós temos uma multiplicação de potências com a mesma base. A base é 4 para as 3 potências. Quando nós temos uma multiplicação de potências de mesma base, nós mantemos a base. Então, eu vou ter aqui o número 4. E nós adicionamos os expoentes. Eu tenho um expoente 2, 3 e 5. Então, eu vou adicionar 2, mais 3, mais 5 no expoente. Logo, o resultado será 4 elevado a 2 mais 3 dá 5, mais 5 resulta em 10. Então, o resultado será 4 elevado a 10. Mais um exemplo, letra E. 25 elevado a meio. Nós sabemos que todo número elevado a meio é igual à raiz quadrada desse próprio número. Então, seria a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Nós vimos por quê, que é pois 5 ao quadrado é igual a 25. Por último, nós temos aqui a letra F. Nós temos aqui uma fração elevada a um expoente negativo, 4 sétimos elevado a menos 3, vezes uma fração elevada a um expoente. Nesse caso, o expoente está positivo, 7 quartos elevado a 3. Nós podemos aplicar várias propriedades aqui, mas vamos fazer uma de cada vez. Vamos olhar primeiro para a fração com um expoente negativo. Vou aplicar a propriedade de fração com expoente negativo. Nesse caso aqui, a gente tem que inverter a fração, ou seja, 4 sétimos, vai ficar 7 quartos. Agora eu coloco parênteses. O expoente estava menos 3, agora fica 3. Eu inverto a fração e inverto o sinal do expoente. O expoente estava negativo, ficou positivo. A outra potência eu repito. Vezes, abro parênteses, 7 sobre 4 elevado a 3. Então, agora eu tenho o seguinte, 7 quartos elevado a 3 vezes 7 quartos elevado a 3. A base aqui é a mesma, que é 7 quartos. Então, estou multiplicando duas potências com a mesma base. Eu posso usar a propriedade de multiplicação de potências de mesma base. Nesse caso, eu vou manter a base, que é 7 quartos, e adicionar os expoentes, que é 3 para o primeiro, mais 3 para o segundo. Agora eu estou com 7 quartos elevado a 3 mais 3. Isso vai ser igual a, abre o parênteses, 7 quartos elevado a 3 mais 3 dá 6. Então, agora eu tenho 7 quartos elevado a 6. E aqui eu tenho uma fração
dentro do parênteses elevado a um expoente. Esse expoente pode entrar para dentro da fração, ficando ali no numerador e no denominador. Então, continuando aqui embaixo, eu vou ter 7 elevado a 6 sobre 4 elevado a 6. Então, eu posso deixar a fração aqui, ó, dessa maneira, não tem problema. Posso parar por aqui, porque o expoente, ó, nesse caso, é 6. 6 já é um expoente grande. Fazer 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 6 vezes vai dar um resultado muito grande. A mesma coisa acontece com 4 elevado a 6. Então, nós vamos preferir deixar assim, em forma de potência. Então, tá aí. Essa foi a nossa aula sobre propriedades de potenciação. E agora a gente vai para os exercícios.